casal extremamente sádico. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Carla Homolka e Paul Bernardo eram conhecidos como a Barbie e o Ken assassinos. Eles aterrorizaram adolescentes canadenses e eram extremamente problemáticos. Para se ter uma ideia do quão cruel Carla poderia ser, depois de Paul ficar obcecado pela sua irmã mais nova, Tammy, Carla quebrou as persianas do quarto da garota para que Paul pudesse se masturbar enquanto olhava Tammy dormir. Além disso, ela ofereceu a virgindade da própria irmã para Paul. Assim, ela e Paul estupraram a garota de 15 anos. Mas isso foi só o início de uma das obsessões sádicas do casal. Carla era a filha mais velha de seus pais. Suas outras irmãs eram Lori e Tammy. A família morava em Ontário. Carla começou a trabalhar meio período em uma loja de animais enquanto estudava. Após a formatura em 1988, ela foi contratada para trabalhar como assistente veterinária. Mais tarde, ela conseguiu um emprego semelhante, de onde roubou drogas que seriam usadas em seus crimes. Carla conheceu Paul Bernardo em um restaurante no dia 17 de outubro de 1987. Enquanto ambos participavam de uma convenção em Toronto. Os dois também se conectaram instantaneamente e se tornaram inseparáveis. Carla e Paul desenvolveram um gosto compartilhado pelo sadomasoquismo, com Paul como mestre e Carla como escrava. Ela tinha 17 anos, ele tinha 23 anos. Paul pediu Carla em casamento no dia 24 de dezembro. A maioridade em Ontário é 18 anos, e na época, a idade de consentimento no Canadá era 14. Em 1990, Paul passava muito tempo com a família de Carla, que gostava dele. Ele estava noivo da filha mais velha e flertava constantemente com a mais nova. Ele não disse à família de Carla que havia perdido o emprego como contador e, em vez disso, estava contrabandeando cigarros na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele ficou obcecado por Tammy, de 15 anos, irmã mais nova de Carla. Paul espiava pela janela e entrava no quarto da garota para se masturbar enquanto ela dormia. Carla o ajudou quebrando as persianas da janela da irmã para permitir o acesso de Paul. Em julho, Paul levou Tammy do outro lado da fronteira para comprar cerveja para uma festa. Enquanto estavam lá, Paul disse mais tarde à noiva que eles ficaram bêbados e começaram a se agarrar. Carla havia roubado alguns sedativos da clínica em que trabalhava. No dia 23 de dezembro de 1990, Carla e Paul administraram algumas pílulas e um coquetel para Tammy. Depois que Tammy ficou inconsciente, o casal despiu a garota. Carla queria dar a virgindade de sua irmã a Paul, que aparentemente estava desapontado por não ter sido o primeiro parceiro sexual de Carla. Para compensar isso, ele supostamente ordenou que Carla trouxesse para ele uma garota que era virgem, e Carla escolheu sua própria irmã Tammy. Com os pais de Tammy dormindo no andar de cima, os dois se filmaram enquanto estupravam a garota. Tammy começou a vomitar. A dupla tentou reanimá-la, depois ligou para a emergência, mas não antes de esconder as evidências, vestir Tammy e movê-la para o porão. Algumas horas depois, Tammy Homolka foi declarada morta no hospital sem ter recuperado a consciência. Apesar do comportamento da dupla, aspirar e lavar roupa no meio da noite e da presença de uma queimadura química no rosto de Tammy, o legista regional e a família Homolka aceitaram a versão da dupla dos eventos.
A causa oficial da morte de Tammy Homolka foi acidental, ou seja, engasgar com o próprio vômito após o consumo de álcool. O casal, posteriormente, se filmou com Carla vestindo as roupas de Tammy e fingindo ser ela. Eles também se mudaram da casa da família para um bangalô alugado. Porém, não era a primeira vez que Carla oferecia a irmã para Paul. Em julho, ela e Paul adicionaram sedativos no jantar da adolescente, mas Paul havia estuprado a irmã mais nova por apenas 1 minuto antes de ela acordar, enquanto Carla assistia. Os dois, portanto, ficaram mais cuidadosos nesta segunda vez, e Paul segurou um pano revestido com alotano no rosto de Tammy quando ela foi levada para o quarto naquela noite de feriado. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Apesar da tragédia familiar, Carla e Paul se casaram 6 meses depois em uma cerimônia luxuosa. Paul supostamente insistiu que Carla jurasse amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Carla também concordou em fornecer vítimas jovens a Paul. Ela presenteou seu marido com outra menina de 15 anos, uma trabalhadora de pet shop que conheceu por meio de seu trabalho veterinário. Em 7 de junho de 1991, logo após o casamento, Carla convidou a garota conhecida apenas como Jane para uma noite de garotas. Assim como o casal havia feito com Tammy, Carla batizou a bebida da jovem e a entregou para seu marido na nova casa do casal. Dessa vez, porém, Carla estuprou a própria menina antes de Paul. A jovem sobreviveu, embora devido às drogas ela não soubesse o que havia acontecido com ela até mais tarde. Uma semana depois, Paul e Carla encontraram sua penúltima vítima, uma garota de 14 anos chamada Leslie. Leslie estava voltando para casa depois de escurecer quando Paul a notou de seu carro e parou. Quando Leslie o parou para pedir um cigarro, ele a arrastou para dentro do carro e dirigiu até a casa do casal. Lá, ele e Carla começaram a estuprar e torturar repetidamente Leslie enquanto filmavam tudo. A fita de vídeo foi considerada muito gráfica e perturbadora para ser exibida no julgamento final, mas o áudio foi permitido. Nela, Paul pode ser ouvido instruindo Leslie a se submeter a ele enquanto ela gritava de dor. A certa altura, Leslie pode ser ouvida comentando que a venda que Carla colocou sobre seus olhos estava escorregando e que ela poderia vê-los e depois identificá-los. Não querendo deixar isso acontecer, Paul e Carla cometeram seu primeiro assassinato intencional. Carla drogou a garota como havia feito no passado, mas dessa vez administrou uma dose letal. Paul foi à loja de ferragens local e comprou vários sacos de cimento que o casal usou para envolver as partes desmembradas do corpo de Leslie. Em seguida, eles jogaram os blocos cheios de partes do corpo da garota em um lago local. Mais tarde, um desses blocos apareceria na margem do lago e revelaria um implante odontológico, que identificaria Leslie como a terceira vítima do casal. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, mais um adolescente seria vítima da dupla assassina em 1992, uma garota de 15 anos chamada Christy. Como haviam feito com Leslie, o casal se filmou estuprando e torturando-a e forçando-a a consumir álcool e a se submeter não apenas aos desvios sexuais de Paul, mas também aos de Carla. Dessa vez, no entanto, parecia que o casal pretendia matar sua vítima desde o início, já que Christine nunca foi vendada. O corpo de Christine foi encontrado em abril de 1992. Ela estava nua com o cabelo cortado em uma vala à beira da estrada. Carla mais tarde admitiu que o cabelo não havia sido cortado como um troféu, mas a esperança de tornar mais difícil para a polícia identificá-la. Em dezembro de 1992, Paul espancou Carla com uma lanterna de metal, ferindo-a gravemente. Ela foi ao hospital e só foi liberada após insistir que havia sofrido um acidente automobilístico.
mas amigos suspeitos dela alertaram seus tios de que poderia haver um crime envolvido. Enquanto isso, as autoridades canadenses estavam em busca de um estuprador na região e estavam confiantes de que haviam encontrado o criminoso em Paul. Posteriormente, ele foi submetido a uma amostra de DNA e impressões digitais, assim como Carla. Durante esse período de interrogatório, Carla soube que Paul havia sido identificado como estuprador e, para se proteger, ela disse a seu tio que Paul havia abusado dela, que ele era o estuprador que estavam procurando e que ela esteve envolvida em vários de seus crimes. Horrorizada, a família de Carla insistiu que ela fosse à polícia, o que ela acabou fazendo. Imediatamente, Carla começou a informar a polícia sobre os crimes de Paul, incluindo os que ele havia cometido antes de se conhecerem e dos quais se gabou para ela. Enquanto a casa deles estava sendo revistada, o advogado de Paul entrou e recuperou cerca de 100 fitas de áudio atrás de uma luminária na qual o casal havia gravado seus crimes hediondos. O advogado manteve essas fitas escondidas. No tribunal, Carla se pintou como uma vítima dos esquemas horríveis de Paul. Carla se divorciou de Paul nessa época e muitos jurados estavam inclinados a acreditar que Carla não passava de uma vítima. Porém, depois que as fitas foram expostas, ficou claro que Carla não só havia participado de tudo voluntariamente, como também era tão sádica quanto seu ex-marido. Apesar disso, Carla conseguiu um acordo judicial e foi condenada a 12 anos de prisão com direito à liberdade condicional após 3 anos de bom comportamento. A imprensa canadense chamou o feito de acordo com o diabo. Paul foi condenado por quase 30 acusações de estupro e assassinato e recebeu uma sentença de prisão perpétua em 1º de setembro de 1995. Em fevereiro de 2018, a liberdade condicional foi negada. Já Carla foi libertada em 2005, para a indignação do público. Após sua libertação, ela se casou novamente e se estabeleceu em uma pequena comunidade. Os vizinhos começaram uma página no Facebook intitulada Assistindo Carla Homolka, em um esforço para rastrear seu paradeiro por medo e raiva de sua liberdade. Desde então, ela mudou seu nome. Ela passou algum tempo nas Antilhas e Guadalupe sob o nome novo, com seu novo marido. Mas a partir de 2014 voltou para a província canadense que antes estava, onde passa o tempo fugindo da imprensa, saindo com sua família de 3 filhos e sendo voluntária em passeios infantis. A libertação de Carla continua até hoje sendo considerada resultado do pior acordo judicial da história do Canadá. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, tem esse filme que está aparecendo para vocês agora. Ele é inspirado no casal, mas se vocês pesquisarem também vão achar alguns livros sobre a dupla. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.